E as viagens do apóstolo Paulo continuam, e os ensinamentos, as pregações, as perseguições continuam, porque a obra de Deus, infelizmente, ela tem essas perseguições por conta daqueles que não aceitam a pregação do Evangelho de Cristo. Aprendemos anteriormente, para você entrar na mensagem de hoje, que Paulo esteve em Atenas, um local onde eles tinham uma busca de um Deus invisível. Ali o apóstolo Paulo prega, ensina, e eles dão crédito à pregação, mas quando Paulo fala da ressurreição de Cristo, eles ficam tanto quanto duvidosos e até pedem que Paulo ensine outras vezes a respeito disso para que compreendessem melhor. E muitas pessoas se converteram ali em Atenas. E agora o apóstolo Paulo chega então em Corinto, onde será estabelecida uma das maiores igrejas da Ásia. E em Corinto, onde ele chega agora para trabalhar, ele não tendo recursos, ele precisa colocar a mão na massa e trabalhar, fazer o ofício do qual ele tinha. Vamos lá aprender sobre isso um pouco. Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 18, o versículo é 1. Depois disto, partiu Paulo, depois de sair de Atenas, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, faziam o mesmo trabalho, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Nesses dias, em Corinto, não havia ainda cristãos, não havia, o trabalho da igreja estava começando, então foi necessário que o Paulo estivesse também na produção de tendas, estivesse também ao trabalho. Claro que nesses dias, entenda que não haviam pessoas que mantinham a obra, que socorressem as necessidades de Paulo. Então, o Paulo vai a trabalho, ele continua pregando a palavra, mas ele vai também dentro desse ofício que ele tinha, junto com Priscila e com Áquila, eles vão então ali fazendo estas tendas. Versículo de número 4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra. Eu vou ler de novo porque isso é muito importante. Porque foi Paulo impulsionado pela palavra. A palavra nos impulsiona. A palavra nos motiva. A palavra nos levanta. A palavra nos dá um ânimo. Eu sempre digo nas pregações que a palavra tem poder para mudar tudo. Eu gosto de referir também o centurião de Cafarnaum, ele que não tinha uma fé, ele não andava com Jesus Cristo, ele não tinha um discipulado com Jesus, ele não tinha ensinamentos com Jesus. Mas o próprio Jesus disse, puxa, a fé que você me demonstra, eu não vi nem em Israel. Nem daqueles que estão ouvindo as minhas pregações, aqueles que estão vendo pessoas cegas enxergarem, os surdos ouvirem, os mudos falarem, os coxos caminharem, os mortos ressuscitarem. Não tenho visto tanta fé como tenho visto em você. Porque ele disse, Senhor, uma palavra. Porque eu acredito que aquele que crê na autoridade da palavra recebe poder para vencer qualquer batalha. Por isso que ele fala com a direção dele, olha, se tudo é possível que crê. Aí ele fala para ele assim com muita certeza, vai, pois seja feito segundo tua fé. E na mesma hora o servo do centurião foi curado. Porque o centurião creu que uma palavra era o suficiente. Então, uma palavra pode te impulsionar. Sempre eu digo para as pessoas, venha aos cultos, ouça a programação, porque talvez você esteja desanimado, desanimada, você esteja triste com alguma situação que está acontecendo, você talvez tenha assistido essa programação há muito tempo,
passa tempo e você ama a pregação, você quer voltar para a igreja, mas você não tem aquele impulso, você não tem aquela vontade. E isso é porque você se afastou de Deus. Então o Paulo, ele nos demonstra que o que impulsiona um cristão é a palavra. Porque o Paulo está passando uma sequência de dificuldades, uma sequência que qualquer um de nós poderíamos abandonar, inclusive ele. Mas ele disse, olha, eu fui impulsionado pela palavra. Estava tendo que trabalhar a semana toda e somente ao sábado pregar, porque ele tinha que trabalhar para seu sustento. Não tinha pessoas que ali sustentassem a obra de Deus pela vida de Paulo. Não tinha. Então, veja que ele trabalhando semana toda, chegava no sábado, disputava, muitas pessoas criam. E agora a palavra de Deus impulsiona o Paulo mais uma vez, depois que chega então Silas e Timóteo descendo da Macedônia. Veja, irmãos, como é importante a união. Guarde o que eu vou lhe falar. Nós precisamos de estar próximo a pessoas que têm a mesma fé que a gente. Talvez a senhora diga assim, pastor, na minha casa, os meus filhos, o meu marido, ele é contra os evangélicos, é contra as pregações. Eu vou dizer para você, isso não é só você que passa. Não é só você. O apóstolo Paulo, quantas represálias esse homem passou? E não foi somente coisa simples, só de uma palavra, ele foi apedrejado. Lembra que nós meditamos em Atos, se não me engano, Atos capítulo 14, 15? Que ele foi apedrejado e foi tirado da cidade, dado como morto. Sabe o que é ser dado como morto? É uma pessoa olhar para você e isso aí morreu, isso aí pode jogar fora que não tem o que fazer mais. E Paulo levanta e ao invés de alguém socorrê-lo, ele vai consolar as pessoas, dizendo, gente, fiquem firmes em Jesus. Sabe quem faz isso? Sabe? Quem é impulsionado pela palavra. Quem é impulsionado por motivação de modinha. Sabe o que é modinha? Vamos pensar o seguinte. Nesses tempos nós temos visto muitas pessoas que gostam, né, de dizer que são gospel, né? Que, por exemplo, pessoas que gostam de ouvir louvores, isso não é uma coisa pecaminosa, é uma coisa boa ouvir louvor, mas tem muitas pessoas que são modinha, sabe? Que seguem as pessoas. Recentemente aí, uma artista, né? A artista do mundo gospel, fez comentários falando de coisas que não são dirigidas pela palavra de Deus, totalmente fora, e zombando dos cristãos, zombando daqueles que são verdadeiros crentes na palavra. E quantos jovens, quantas pessoas seguem esses ideais? Não, eu sou de Jesus, mas eu sou assim mesmo. Eu faço do meu jeito. Nada me atrapalha a servir a Deus. A pessoa cantando música mundana, a pessoa bebendo, fumando. Que exemplo é esse? E tá lá. Se você for ver os shows que essa pessoa produz, porque não é um altar, é um show. É um show para faturar, para ganhar dinheiro, né? Para fazer de si mesmo, né? O altar de idolatria é para a pessoa. Aí você vê que o Paulo, ele é impulsionado pela pregação, pela palavra de Deus. A palavra tem que impulsionar você. Agora tem pessoas que ela é impulsionada pela moda. Se todo mundo está dizendo que é crente, vira todo mundo crente. Se todo mundo falar que vai pular num poço, todo mundo pula num poço. E assim vai. E por quê? Porque as pessoas não reconhecem a palavra. O que tem que motivar você é a palavra, minha irmã. Se os seus familiares não estão buscando a Deus, busque a senhora. Vai buscar a Deus. O Paulo passava represálias tremendas. Pastor, mas quando eu volto eles ficam falando por que você fica nessas igrejas de crente. Eu vou falar mais uma vez para a senhora. Estou falando com a senhora mesmo. Não adianta a senhora querer trocar de canal, não. É a senhora mesmo. Nós temos ouvido e aprendido que Paulo, apesar de todas as batalhas, Deus nunca deixou ele na mão. Deus sempre honrou a fé de Paulo. As pregações, os ensinamentos sempre foram positivos. No entanto, que chega um momento que Paulo e Silas e Timóteo se encontram novamente. Sempre vão ter pessoas que vão estar na fé com você. Apesar de a grande maioria estar contra, sempre vão ter pessoas, um pastor,
uma pastora, os irmãos da igreja, obreiros, irmãos, membros da igreja, vão estar na mesma fé. A Bíblia chega a dizer em Tiago que as aflições, elas se cumprem na vida de todos os irmãos no mundo. Você não é a única pessoa que passa por isso. Porém, o que impulsiona a vida de um cristão é a palavra. Aí a senhora deixa de ouvir, a senhora deixa de crer na palavra por conta de que outras pessoas não creem. Eu acho que a senhora precisa tomar uma decisão bem séria segundo a sua fé, em nome de Jesus. Vamos voltar à palavra? Versículo de número 6. Mas, põe para mim na tela cheia esse versículo, olha o que está escrito aqui, ó. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes, olha que coisa séria, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo desde agora, parto para os gentios. Então, o que está acontecendo? O Paulo diz, olha, eu sou impulsionado pela palavra. Mas que fique claro aos judeus que não querem ouvir, aqueles que deveriam dar atenção às palavras de Jesus e não deram, fiquem sabendo vocês, eu estou livre do sangue de vocês. Isso está lá em Ezequiel. Quando Deus te manda dar uma palavra para alguém e você não dá, o sangue, o erro, o sofrimento dessa pessoa será cobrado de você. E quando você falar, o sangue não é cobrado de você. Se a pessoa não andar na palavra, o problema é dela. Só que Paulo está dizendo, eu fiz minha parte. Eu dei a palavra para impulsionar vocês, para vocês crescerem, para vocês crerem na palavra, mas vocês não creram. Então, fique testificado diante de todos os ouvidos que me ouvem e diante de Deus. Eu fiz a minha parte, eu preguei, ensinei, só que eles não estavam dando crédito. E aí então Paulo fala, então agora eu vou pregar aos gentios. Quem eram os gentios? Os que não tinham fé. Não criam em Deus, não era judeu, eles não tinham fé alguma. Então esses gentios vão receber agora o pregador impulsionado pela palavra. Ele não deixou de pregar para os judeus por causa que ele achou que não devia. Esses judeus não merecem. Não, ele não fez isso. Ele foi impulsionado pela palavra a fazer isso. Ele entendeu que há pessoas que, infelizmente, elas só vão dar crédito se elas passarem por uma grande batalha. Há um dito popular, isso não está escrito na Bíblia, mas há um dito popular que diz, olha, tem gente que só vem realmente buscar a Deus se estiver passando por algum momento de dor. Você pode, por exemplo, nos evangelhos, você deve se lembrar de Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga, que era contra Jesus Cristo. A sinagoga bateu até inclusive prender e colocar em Jesus na cruz. E Jairo, quando viu a sua filha morrendo, moribundo em cima de uma cama, ele baixou a guarda e foi caminhando até Jesus e falou, Jesus, a minha filha está à beira da morte. O senhor poderia fazer algo por ela? Pense um judeuzão que fala assim, viu, mas toda a minha crença, todos os meus ensinos não resolveram o problema da minha filha. Mas Jesus, se o senhor pode resolver, vamos até minha casa. E aí então, Jesus vai à casa dele e chega até a menina e fala, Talita cumi, a ti te digo, levanta. E ela se levantou. A menina, quando ele chega em casa, estava morta. Todas as pessoas chorando. Como que isso acontece, pastor? Porque Jesus foi chamado naquela casa. A palavra tem que lhe impulsionar. A religião tem que ser deixada de lado. Porque agora você percebe, muito notoriamente, que o Paulo é impulsionado. Olha, vocês não querem a palavra? Eu vou pregar para quem quer. Quem der ouvidos, apesar de vocês estarem ouvindo a palavra, vocês não estão aceitando. Então eu vou pregar agora aos gentios. Se vocês quiserem a palavra, venha junto, eu vou ensinar vocês. Você que está negando voltar para a igreja, você que está negando que precisa de Jesus, mais cedo ou mais tarde, infelizmente, você vai ter que baixar a cabeça. O orgulhoso, uma hora, sofre. Porque o orgulho é quebrado de uma maneira que não há quebrantamento. É rasgado o coração por causa de uma dor, até a ponto de as lágrimas descerem por ter sabido que poderia ter resolvido algo antes de ter um tão grande sofrimento. Então não espere sofrer para você crer. Ande com Jesus, dê ouvidos à palavra, né? Versículo 7 agora.
E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto na sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor. Olha que bonito. O principal da sinagoga creu no Senhor com toda a sua casa e toda a família. Olha, eu sempre digo que um homem, quando ele se converte, um homem, um pai de família, o cabeça de uma casa, quando ele aceita Jesus, praticamente toda a sua família vem junto. Vem a esposa, vem os filhos, vem o genro, a nora, vem os netos, vem todo mundo. Porque o cabeça, aquela pessoa que está à frente daquela família, quando ela crê em Jesus, pense a senhora que está me ouvindo, quando a senhora decide pela palavra ser a cabeça, não como contrariando a palavra, mas a pessoa que tem a palavra. Deus, eu tenho a palavra, meu marido ainda não tem, meus filhos ainda não têm, mas eu vou buscar a Deus. E a senhora buscando a Deus, a tua casa também vai vir. Diz a palavra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E agora, este homem chamado Crispo, que era o principal, o chefe da sinagoga, se converte. E a casa dele também. Ou seja, não eram só gentios que Paulo estava pregando, mas um daqueles judeus deu crédito à pregação. Então, veja que não é o lugar, é quem dá crédito. Você pode estar com uma igreja com 10 mil pessoas, 1 milhão de pessoas concentradas para ouvir a pregação. O que vai mudar o coração, o que vai mudar a situação é a pessoa crer no que está ouvindo. Ela tem que crer. Olha o que diz o versículo de número 9. Perdão, o 8 ainda, né? E todos, o Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo-o, o creram e foram batizados. Então quer dizer, irmãos, que quando começaram a dar crédito à pregação de Paulo, alguns foram baixando a guarda, outros falando, Paulo, me batiza, eu também quero ser de Jesus, eu quero seguir o Cristo que você segue, porque as pregações que você faz mexem comigo. Tem mexido dentro do meu coração de uma maneira que eu não consigo explicar. E aí então são batizados. Olha como uma igreja de verdade acontece, uma igreja verdadeira, a igreja de Corinto. Apesar de Corinto estar perdida, toda Corinto está perdida em promiscuidade. Essas pessoas estão deixando suas promiscuidades, estes erros, e vindo dar crédito à pregação. Ou seja, a palavra está impulsionando Corinto a se converter. A palavra que faz a conversão acontecer. Versículo 9. E disse o Senhor em visão a Paulo. Olha que coisa séria. Não temas. Jesus mais uma vez fala com ele. Isso aqui é Jesus falando com o Paulo. Não temas, mas fala e não te cales. Ou seja, Paulo, não fique preocupado, pode continuar pregando. Tem dureza, tem dificuldades, pode continuar falando, porque eu sou contigo. E ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Tem muita gente de Deus nessa cidade. Muita gente que dá crédito à palavra. Deus quer salvar muita gente que está perdida, mas é de Deus. E ele diz, Paulo, continue pregando, continue falando. Quando nós temos a convicção de Deus, aí ninguém para a gente. Quando Deus fala ao teu coração, que você entende do Senhor o que Ele está dizendo para você, tua família vai ser salva, a partir de agora vai ter mudança na tua vida. A partir de agora você verá a transformação da tua casa. Ah, meu irmão, aí não tem mais esse negócio de você achar será. Não, Deus falou com você. Você não vai ter dúvidas mais se os seus filhos vão se converter ou não. Você não vai ter dúvida mais se o seu marido vai aceitar Jesus ou não. Você não vai ter dúvida mais se a sua esposa vai aceitar Jesus ou não, porque essas pessoas vão aceitar, porque você decidiu buscar a Deus. Então Paulo escuta, fique tranquilo, tem muita gente nessa cidade. E ali então o versículo 11 agora, e ficou ali, olha quanto tempo Paulo ficou aqui, e ficou ali 1 ano e 6 meses, 18 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então esse período que Paulo passa aqui em Corinto, ele cresce uma igreja muito grande, muitas pessoas se convertem. Então quem quis que Paulo ficasse esse período de 1 ano e meio foi o próprio Jesus. Continue pregando aqui, Paulo, continue, porque aqui tem muita gente que vai se converter. Então eu ouço muitas vezes, nesse lugar não tem o que fazer.
Ah, pastor, aqui, essa cidade é uma cidade que ninguém dá crédito à palavra. As pessoas creem em qualquer coisa, em amuletos. As pessoas creem em qualquer coisa que fala, mas da palavra as pessoas não creem. Ah, pastor, aqui o pessoal é tudo obrigado. Pare com esse pensamento. Você pastor, você pastora, você que prega a palavra, não duvide. Não duvide do poder de Deus. Seja impulsionado pela palavra, porque se você é impulsionado pela palavra, você não tem dúvidas que Deus pode fazer. Você não teme o que Deus pode fazer. Você crê. E aí então, no versículo agora de número o 12, mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo, ou seja, se reuniram ali para andar contra aquele que pregava a verdade e os levaram ao tribunal. Para quê? Dizendo, este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Olha o pecado dele, olha o erro que ele está cometendo perante os olhos deles. Olha o delito, melhor dizendo, perdão, o delito que ele comete, pregar Jesus. Para algumas pessoas é uma blasfêmia falar de Jesus, falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus muda pessoas. Por quê? Porque ela não crê. E quando a pessoa não crê, eu sempre tenho dito isso, a pessoa não crê e não deixa que outros creiam. Ela não quer e não quer que outros também creiam. Ela não aceita, mas também não aceita que outros creiam. E aí então acontece isso aqui. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus, se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas, se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. O que esse homem Galho fala? O homem chamado Galho fala? Ele fala, o negócio é o seguinte, as palavras que ele fala são palavras que ele crê, são palavras. Agora, se vocês acham que isso é uma coisa a ser julgada, julguem vocês mesmos. Eu não tenho por que motivo prendê-los. Você veja só, tem pessoas que querem parar a pregação por causa das palavras, por causa dos ensinamentos. Por quê? Porque os ensinamentos, diz a palavra é como uma espada. É uma espada de 2 gumes, ela tem poder para atravessar o coração, cortar para um lado e cortar para o outro. Por isso que algumas pessoas são contra, porque a palavra está mexendo com ela. Porque tem pessoas que não gostam de ouvir a pregação. Ah, troca desse pastor, ele não gosta de ficar ouvindo essas pregações. Por que você não gosta de ouvir? Porque você sabe que aquilo que o pastor vai pregar vai mexer com você, vai fazer seu coração tremer, vai fazer você entender o miserável homem que muitas vezes somos. Somos! Estou condenando ninguém aqui não. Porque sabemos os nossos erros. Mas nós não queremos dar crédito aos ensinamentos de Jesus, que tem por objetivo mudar, tirar e arrancar de nós os pecados que fazemos e achamos estar corretos. Então, versículo de número, agora é o 16, e expulsou-os do tribunal, ou seja, saiam daqui, não quero ninguém aqui me incomodando por causa dessas palavras. Olha que coisa. Então, todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, feriram diante do tribunal, porém a Galho nada destas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos dali e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque ele tinha feito um voto de raspar a cabeça, e chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Ele passou 1 ano e 6 meses pregando, ganhou muita gente ali, firmando uma igreja, firmando ali a igreja de Cristo ali em Corinto. E agora ele parte e chega em Éfeso e diz, e rogando-lhes eles que ficassem por mais algum tempo, não conveio nisso, ou seja, não, nós não vamos ficar mais não. Antes se despediu deles dizendo, querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, saudando a igreja, e desceu a Antioquia.
e estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Ou seja, ele voltou a passar pelas cidades onde tinha passado. Ele saiu de Éfeso, saiu de Corinto, saiu da Frígia, saiu da Galácia, confirmando essas pessoas, estes lugares que ele já tinha passado por ali, e ele volta novamente, reafirmando o coração deles, confirmando os discípulos que já tinham se levantado. Ou seja, nós precisamos sempre estar aprendendo. Nossas lideranças, nós temos o missionário Soares, pastor Jaime, pastor Fernando aqui no Paraná, pastores que estão sempre firmando o nosso coração na palavra, que não tem variáveis, não, é a palavra que firma os discípulos, a palavra que faz eles manterem-se fiéis. O versículo 24 agora: e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo. Guarde o nome deste homem, este homem chamado Apolo vai ser um grande pastor na igreja de Corinto, natural de Alexandria, varão, olha que lindo, eloquente, poderoso nas escrituras. O Apolo, apesar de que daqui a algum minutinho você vai ver comigo, que o Apolo, ele tinha muito entendimento. Ele cria no evangelho, ele pregava Jesus Cristo. Só que olha o que diz a palavra: este era instruído no caminho do Senhor, ou seja, ele sabia de Jesus, ele tinha ensinamento, ele pregava Jesus Cristo, e ele era fervoroso de espírito, ele era uma pessoa fervorosa. E ele falava e ensinava diligentemente, com sabedoria, não ensinava besteira para ninguém, as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Quer dizer, ele não tinha entendido ainda acerca do Espírito Santo, como hoje muitas pessoas ainda não entendem, que doutrinam muitas vezes, ensinam muitas vezes aquilo que elas mesmo não creem, e por não creem ensinam algo diferente. Veja que o Apolo era um homem que tinha entendimento. Está escrito aqui, eloquente, um homem que pregava Jesus Cristo, só que ele só entendia até o batismo de João. E que era o batismo de João? Era o batismo do arrependimento nas águas. Era isso que ele entendia. Ele pregava até João Batista. Agora, sobre o poder, sobre o Espírito Santo, ele não pregava, porque ele não tinha entendimento disso. Ou, muitas vezes, não se prega sobre porque a pessoa não entende, ela não conhece. Aí o versículo seguinte mostra: e ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Então a Priscila e o Áquila, que fizeram então esse discipulado com Apolo, que era muito eloquente, muito entendido, mas ele faltava ainda esse ensinamento sobre o Espírito Santo, sobre como buscá-lo, como ser cheio do Espírito Santo. Então veja, aquelas duas pessoas simples, Priscila e Áquila, não, você precisa aprender também sobre o Espírito Santo, deixa eu te explicar. Aí diz o versículo 27, querendo ele passar para Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então veja que agora o Apolo, conhecendo, entendendo, está junto agora com Priscila, Áquila e Paulo, pregando a palavra de Deus. Tudo que nós temos que fazer é obedecer às Escrituras. Por que essas igrejas estão sendo confirmadas e crescendo? Porque eles não duvidavam. Eles estavam confiados que Deus sempre estava com eles. Agora, eu deixo por fim ao seu coração um recado mesmo da parte de Deus. Deus, ele nunca deixou nenhum daqueles que deram fé e creram no que Jesus falou. Nunca ninguém ficou desamparado. E não será você que Deus desamparará. Agora, se você crê na palavra de Deus, que Jesus pode mudar qualquer situação, qualquer pessoa, você precisa também declarar a tua fé. Comece a buscar a Deus, comece a ir para a igreja, comece a meditar na palavra, comece a orar. O Senhor vai se revelar a você, você verá. A palavra vai começar a impulsionar você a fazer mais.
logo, 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 logo você vai ver toda a tua família com Jesus e vai ser uma bênção. Amém? Vamos orar? Vamos apresentar a Deus o copo com água? Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a Ti, ó Deus, eu invoco mais uma vez o poder do Teu nome, Jesus Cristo. Peço que nestas águas tenha uma unção do céu para curar, para libertar, para operar maravilhas. Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor tire toda a timidez, porque muitas pessoas testemunham a Deus publicamente, quando me encontram, quando em algum momento, em algum local da cidade, pastor, olha, eu recebi uma cura, recebi um milagre, mas não testemunham para que todos saibam pela TV. Por isso eu te peço, Pai, que as curas e os milagres que o Senhor declara sobre todos, seja tão evidente, tão meu Pai, impulsionado a palavra, a testemunhar, que essa pessoa vai contar. Vai enviar mensagem para nós, para que nós possamos contar para todo mundo o que Deus fez. Esta pessoa que está com uma ferida aberta, esta pessoa que está com uma ferida aberta, meu Deus, no pé, na perna, essa pessoa que está, meu Pai, com um problema muito sério de diabetes, essa pessoa que está com um problema muito sério de estar desregulada a pressão alta, a pressão baixa. Jesus, coloca a tua unção nesta água. Essa pessoa que está acamada, internada, hospitalizada, essa pessoa que está vivendo debaixo de tantos, são centenas de medicamentos semanalmente que ela tem que tomar. Jesus, coloque o teu poder nessas águas. E aos que beberem destas águas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Que a unção do céu seja derramada sobre essas águas e com o teu poder o Senhor possa, meu Deus, operar maravilhas, milagres. E que no nome de Jesus, estas pessoas que foram curadas e libertas, elas testemunhem o poder de Deus em nome de Jesus. Se você quer, diga amém e beba comigo destas águas em nome de Jesus.